Olá, gente, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Eu aqui, Léo Cremasco, hoje, podendo participar desse maravilhoso encontro com vocês aqui por intermédio da CEBEL. Eu sou professor de ética de vários cursos preparatórios para a OAB, né? Já temos aí algum tempo aí de estrada. Sou também membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, advogado atuante, e eu espero hoje poder contribuir aí com o estudo de vocês e para que tenham a tão sonhada e merecida aprovação no exame de ordem. Que fique desde já reforçado que vocês escolheram o melhor curso, que é a CEBEL, tá certo? Então vamos lá, com toda a garra, com toda a disposição, enfrentar o que nos espera a respeito de ética profissional para a gente pontuar na OAB. E a gente vai começar hoje o nosso primeiro tema. A gente vai falar de atividades privativas de advogados. Atividades privativas de advogados segundo o Estatuto da OAB. E você que está me assistindo, toma cuidado que muitas vezes o examinador não coloca na questão Estatuto da OAB. Muitas vezes ele formula a questão dizendo Lei 8906 de 94. Aí muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu não estudei essa lei, né? Ninguém me falou nada dessa lei. É só uma forma diferente de se perguntar sobre o Estatuto da OAB. O examinador ou pode usar a expressão estatuto, ou ele pode simplesmente fazer perguntas de acordo com a Lei 8906 de 94. É a mesma coisa, tudo bem, gente? Então vamos lá. Nosso primeiro assunto do dia, a gente vai falar, aqui está meu nome, meu e-mail para quem quiser, e a gente vai falar das atividades privativas dos advogados segundo o Estatuto da OAB. Gente, o Estatuto da OAB diz o seguinte, artigo 1º, inciso 1, são atividades privativas de advogados. São atividades privativas de advogados. A postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário e também nos juizados especiais. Postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário e também nos juizados especiais. Olha só, gente, me parece que o artigo 1º do Estatuto tem uma inconsistência, né? Quando diz que nós somos imprescindíveis para qualquer ato jurídico, para postular em qualquer situação e até mesmo nos juizados especiais. Ora, sabemos que não. Temos excelentes professores aqui na casa que com certeza já falaram sobre juizado especial. Na faculdade também nós tivemos grandes professores que nos deram essa aula. E, gente, o artigo 1º do Estatuto diz que nós somos imprescindíveis para tudo, até mesmo para postular num juizado especial. Mas esses nossos grandes professores nos disseram o seguinte, juizado especial cível, por exemplo, numa causa até 20 salários mínimos. O correto é que não precisa de advogado, essa causa prescinde de advogado, não é isso? A pessoa pode postular sem constituir um advogado, não é? Agora, o correto é, até 20 salários mínimos o cara pode postular sem advogado, mas quando sai uma sentença e essa pessoa quer recorrer, aí já não dá para ser tão econômico. Aí a pessoa tem que contratar um advogado. Não é isso, gente? Mas o fato é, a pessoa pode postular sem advogado. Não é? Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, a pessoa pode postular sem advogado. Não é isso? Aos amantes do direito penal, né? Matéria muito gostosa também. A gente sempre tem aula com bastante gente aí, advogado, promotor, juiz. Então, direito penal a gente às vezes acaba tendo uma visão bem legal da matéria. E no direito penal eu tive um grande professor que disse assim, nunca entregue um papel de pão na mão de um ladrão, porque sozinho o ladrão pode fazer o quê, meus amigos? Impetração de habeas corpus, que também é um ato jurídico, né? Não podemos deixar de falar que é um ato jurídico, mas que pode ser impetrado por qualquer pessoa, não é verdade? Não precisa ser advogado. Então, olha só, juizado especial,
até 20 salários mínimos, juizado especial civil, não precisa de advogado. Federal, até 60 salários mínimos, não precisa de advogado. Impetração de habeas corpus, se cai na OAB, não precisa de advogado. E agora tem aqui também a nossa famosa CLT, área essa que eu tenho profunda adoração por ser advogado militante nela e professor da matéria também. Gente, na advocacia trabalhista, na CLT, existe um artigo que diz que as partes podem demandar sem advogado. Reclamante e reclamada, autor e réu, as partes podem demandar sem advogado. Está no artigo 791 da CLT. Então esse artigo faculta o jus postulandi a parte que quiser demandar sem advogado. Só que eu faço uma observação aqui importante. Até hoje, já caiu na OAB 1 milhão de vezes sobre juizado especial, sobre impetração de habeas corpus, e ao que me recordo, só caiu uma única vez na última prova, antes de entrar a FGV, na última prova administrada pela instituição anterior, caiu assim, se na Justiça do Trabalho, para promover uma reclamação trabalhista, a parte precisaria necessariamente constituir um advogado. E a resposta era, não precisa constituir um advogado. Só que aí, gente, hoje, com a FGV, elaborando o exame de ordem, a gente tem que tomar cuidado, que as perguntas às vezes têm um contexto um pouco mais elaborado, né? As pegadinhas, perguntas bem grandes, então a gente tem que ficar esperto. E olha só, a FGV hoje poderia perguntar da seguinte forma: na Justiça do Trabalho, a pessoa pode promover uma reclamação trabalhista sozinho? Sim. E até que momento processual essa pessoa pode atuar sozinha? Porque nós vimos que nos juizados especiais aí que a gente citou, quando sai a sentença, a pessoa já tem que pôr a mão no bolso e contratar um profissional, se quiser recorrer. Mas na Justiça do Trabalho, e especialmente na Justiça do Trabalho, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz o seguinte, é a súmula 425, tá, gente? Ela diz o seguinte: na Justiça do Trabalho, a parte pode demandar sozinha até o TRT. Ou seja, meus queridos ouvintes, o cara entra com a ação sozinho, perdeu. Se ele quiser recorrer sozinho para o TRT, essa súmula 425 permite o jus postulandi também na segunda instância. É uma peculiaridade trabalhista. O jus postulandi pode ser usufruído na primeira e na segunda instância. Tá certo, gente? Então vamos ficar esperto, porque na Justiça do Trabalho, a obrigatoriedade do advogado é após o acórdão do TRT. Então quando o TRT decide, e aí a pessoa quer recorrer para o TST, aí é o momento processual de se pagar um advogado. Tá certo? Então o jus postulandi, especificamente na área trabalhista, ele pode ser utilizado na primeira e na segunda instância. Só tomem cuidado que essa súmula que eu citei, a súmula 425, ela diz o seguinte: existem ações e medidas que na Justiça do Trabalho, se forem adotadas, tem que ser feita por advogado desde o começo. Aí não há que se falar em jus postulandi. Então essa súmula diz o seguinte: entrar com a ação sozinho pode, recorrer sozinho para o TRT pode. Agora, se cair na sua prova, o mévio, né, o famoso mévio, sozinho, pode impetrar um mandado de segurança na área trabalhista? Não. O mévio sem advogado não pode fazer um mandado de segurança, não pode impetrar um mandado de segurança na área trabalhista. Tá certo? O mévio sozinho também não pode fazer uma ação rescisória. E o mévio sozinho também não pode promover nenhuma medida cautelar. Nenhuma cautelar. Então essa súmula, ela excepciona 3 tipos de assunto que tem que ser feito por advogado na Justiça do Trabalho: mandado de segurança, ação rescisória e ações cautelares. Tá certo?
Agora, se cair a reclamação trabalhista, aí tranquilo. E vamos lá, gente. Fora isso, o inciso... deixa antes de eu continuar. Eu estava dizendo dos atos privativos de advogado e aqui nós mostramos as exceções. Por isso que o nosso grandioso Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, artigo 1º, inciso 1 do Estatuto, você tem uma inconsistência. E a inconsistência é a palavra qualquer. Quando diz que o advogado é imprescindível para todo e qualquer ato, inclusive postular no juizado especial. Gente, então a expressão qualquer do inciso 1º do artigo 1º do Estatuto foi declarada inconstitucional. Porque, como vimos, não somos indispensáveis para todo e qualquer ato. Existem atos que nós somos, infelizmente, dispensáveis. Tá certo? Agora sim a gente passa o nosso estudo para o inciso 2º, que diz que também é privativo de advogado, dar assessoria, consultoria ou direção jurídica de uma empresa. Então, eu não posso me formar, eu não posso ser um bacharel em direito e fazer um cartão de visita. Eu não tenho a minha OAB ainda, eu sou um bacharel. Eu não posso fazer um cartão de visita escrito assessor jurídico, porque assessor jurídico só pode ser advogado. Da mesma forma, eu não posso fazer um cartão de visita dizendo que eu sou um consultor jurídico. Consultor jurídico só pode ser advogado. E direção jurídica de uma empresa, subentende-se, até mesmo pelo regulamento geral da OAB, que direção jurídica é a chefia jurídica de um departamento. Então, gerente jurídico de uma empresa, diretor jurídico de uma empresa, a condição para ele exercer essa função é possuir a inscrição na OAB, tá certo? Então ninguém pode se intitular, ninguém pode ocupar o cargo de gerente jurídico de um escritório ou de uma empresa sem que antes tenha a sua inscrição na OAB. Não teria a mínima razão de ser eu ser chefiado por uma pessoa num departamento jurídico que sequer é advogado, não é verdade? E, gente, vamos falar aqui do nosso colega também, estagiário. O estagiário, figura muito importante, né? E quando a gente fala de estágio, eu só vou fazer uma breve advertência a todos vocês aí, porque o nosso foco realmente é a sua aprovação. Gente, esse curso aqui é muito focado na sua aprovação. Então, olha só. Quando a gente vai falar de estágio, eu vou falar de estagiário agora sob a égide do Estatuto da OAB e do Regulamento Geral. Mas você fique atento, porque pode cair questão de estagiário também sob a égide da Lei 11.788 de 2008, que é a lei do estágio. Só que essa lei não trata só do estagiário de advocacia, é uma lei geral para todo e qualquer tipo de estagiário. Tá certo? E ela elenca lá alguns requisitos que tem que ter o estagiário, um órgão contratante, tem que ter um termo de compromisso entre eles, tem que ter uma instituição de ensino envolvida, tem que ter matrícula nessa instituição de ensino, tem lá algumas questões quanto à carga horária e um ponto importante dessa lei. Tudo que for descumprido nessa lei gera vínculo empregatício. Olha só. Então, só tomem cuidado, não descuidem de uma leitura atenta aos termos dessa lei, porque enxergo sim a possibilidade disso cair lá em direito do trabalho para você. Então, a gente está aqui sempre fazendo linkagem porque a gente quer preparar vocês para tudo. Agora vamos falar do nosso assunto então, que é estagiário, segundo o Estatuto da OAB. Gente, estágio profissional. O estagiário, ele pode frequentar estágio na universidade também, tá certo? Se ela tiver convênio com a OAB. Então, o estágio profissional também pode ser oferecido pela instituição de ensino, desde que credenciada com a OAB. A carga horária do estagiário, segundo a lei, é de 300 horas, pelo menos 300 horas, que podem ser divididas em 2 ou mais anos.
Então, se cair na OAB, a carga horária mínima para um estágio profissional é de 300 horas, que podem ser divididas em 2 ou mais anos. O que é importante a gente saber aqui sobre o nosso colega estagiário? Estagiário pode praticar algum ato jurídico sozinho? Ele pode, gente. Na prática, a gente sabe que o estagiário faz muito mais do que o que está no Estatuto e no Regulamento Geral. No Estatuto e no Regulamento Geral dizem o seguinte, que o estagiário sozinho pode fazer carga de processo. Vemos, é muito comum nos fóruns a gente vê os nossos colegas estagiários fazendo carga, né? Com aqueles carrinhos cheios de processo, que agora isso tende a diminuir com a implementação aí do processo judicial, né? Então esse trabalho tende a diminuir. Mas carga de processo, o estagiário pode fazer sozinho. Assinar petições de juntada. Assinar petições de juntada. O estagiário também pode sozinho. E obter certidões de processo. Obter certidões de processo em curso ou processos findos. Aqui a gente reforça que obter certidões, gente, qualquer um pode, não é verdade? Mas o legislador também colocou essa faculdade ao estagiário. É óbvio que a gente tem que ter em mente o seguinte, que o estagiário pode agir isoladamente nesses atos, ele pode praticar esses atos isoladamente, mas sempre sob responsabilidade de um advogado, tá certo? Então o estagiário age em nome e sob responsabilidade de um advogado. Então carga de processo, assinar petições de juntada e obter certidões de processo, tá certo? Isso já caiu na OAB, bastante. O que nunca caiu na OAB? Se o estagiário pode praticar ato extrajudicial isoladamente. Judicial, ele pode praticar aqueles 3. E um ato extrajudicial? Exemplo, eu moro num condomínio e não quero mais participar de assembleia de condomínio. Não tenho mais interesse, eu acho desgastante, né? Um exemplo. A gente sabe que uma assembleia de condomínio é uma questão extrajudicial. Eu tenho a faculdade de contratar um advogado para participar da minha assembleia de condomínio. Tranquilo. Então eu vou lá no escritório do meu colega, contrato um advogado e falo, ó, o senhor participa lá da minha assembleia de condomínio. Só que no dia dessa assembleia do meu condomínio, esse advogado teve um problema e não vai poder comparecer na minha assembleia de condomínio. Mas ele tem um estagiário no escritório dele. E ora, se ele tem um estagiário, é um ato extrajudicial, será que ele não pode mandar o estagiário no lugar dele, então? A resposta é, depende. Se esse estagiário tiver um subestabelecimento do advogado, ou ao menos a sua autorização, porque a lei elenca 2 hipóteses para o estagiário agir extrajudicialmente sozinho. Se ele tiver subestabelecimento ou autorização do advogado. Numa dessas 2 condições, o estagiário pode praticar o ato extrajudicial, isoladamente. Olha que legal, gente. Então, se cair na OAB hoje pela primeira vez na história do exame de ordem, pelo menos eu não vi essa questão ainda, eu costumava passar pente fino, quando o exame não era unificado, eu costumava passar o pente fino em alguns outros estados também, lógico, né? Agora, desde a unificação do exame, eu não vi essa questão ainda, tá certo? Então a gente fica esperto, a gente tem que se armar para tudo. Então o estagiário pode praticar ato extrajudicial sozinho, se tiver subestabelecimento ou autorização do advogado, tá certo, gente? Agora, vamos tomar cuidado com o seguinte. Nós vimos os 3 atos que o estagiário judicialmente pode praticar, nós vimos os atos extrajudiciais, mas se cair na OAB, o estagiário e o advogado, o estagiário está junto com o advogado, ele pode assinar uma contestação em conjunto com o advogado? Sim.
Ele pode assinar um recurso extraordinário se tiver a assinatura do advogado? Sim. Então percebam que o estagiário, em conjunto com o advogado, ele pode assinar as mais variadas peças, né? Ele pode assinar a petição inicial, contestação, recursos, e por aí vai, tá certo? Isoladamente, ele pode praticar aqueles atos. Isoladamente, ele pode praticar carga de processo, assinar petição juntada e obter certidões. E extrajudicialmente, subestabelecimento ou autorização. Agora um ponto importante para a gente concluir aqui o nosso tema. Olha só, gente, eu vou dar um exemplo lunar, porque hoje a gente sabe que é diferente, hoje a distribuição do processo é eletrônica, mas vamos voltar um pouquinho a nossa fita para aquele momento em que o processo era só físico. Então a pessoa tinha que ir lá no fórum distribuir a ação, não era assim? Legal, vamos pensar nesse momento. Eu não sou advogado. E entrei com uma ação pedindo indenização por danos morais em R$500 mil. Se eu não sou advogado, eu não poderia distribuir uma ação de tamanho valor, porque isso excede o limite, não é verdade? Eu poderia postular sozinho até 20 salários mínimos. Eu estou propondo uma ação de R$500 mil. Então, ó, não sou advogado, o exemplo é lunar. Distribuir essa ação no fórum. O fórum não viu, não se atentou. A ação andou. A outra parte foi intimada a se manifestar. A outra parte apresentou a sua defesa e não falou nada quanto à minha condição. Então passou, eu não sou advogado e o processo andou. Eu fui intimado a me manifestar sobre a defesa e os documentos. Me manifestei sobre as defesas e os documentos. A defesa e os documentos. O processo continuou andando. Chegou numa audiência conciliatória. Não teve acordo e ninguém falou nada que eu não era advogado. Aí numa próxima audiência foi marcada uma audiência de instrução com o juiz da causa. Nessa audiência, o juiz constatou que eu não era advogado e que o processo tinha chegado até ali. A pergunta que a OAB poderia fazer é a seguinte: os atos praticados por essa pessoa são nulos ou anuláveis? Os atos são nulos, porque se eu não sou advogado, eu não poderia produzir nenhum ato que depende da intervenção de um advogado. Tá certo, gente? O exemplo é lunar, mas às vezes a questão cai na OAB, que uma pessoa que não tem inscrição na OAB praticou atos privativos de advogado. E esses atos têm que ser declarados o quê? Nulos. Agora, o exemplo B, a forma mais fácil de se cair no método que é avaliado pela FGV, que é um método um pouco mais difícil, né? Mas a gente vai enfrentar, lógico, a gente está tranquilo quanto a isso. Na FGV, eu enxergo caindo assim, ó. A pessoa é advogada. Eu sou advogado, então, eu vou me usar como exemplo. Eu sou advogado, mas estou suspenso do exercício da profissão. A OAB determinou a minha suspensão por 3 meses. Gente, advogado está suspenso. Se ele praticar qualquer ato jurídico estando suspenso, os atos também são nulos. Não caiam nessa pegadinha da OAB, que o advogado está suspenso, mas por ser advogado o ato seria anulável. Não, o ato é nulo também. Embora advogado, eu estou proibido de exercer a profissão, porque estando suspenso, eu não posso praticar nenhum ato. A fundamentação para isso tudo está no artigo 4º do Estatuto da OAB. Então você, meu amigo e minha amiga, que amanhã estiver atuando, eu sei que você vai pegar essa carteira, né? Você vai fazer o curso aqui conosco, vai acertar tudo nessa prova, vai pegar a carteira. Amanhã, a hora que você estiver atuando, se você se deparar com o seu adversário estando suspenso, pelo artigo 4º do Estatuto, você pode pedir a nulidade dos atos que ele praticou. Olha aí uma forma da gente invalidar algumas questões aí na prática, tá certo?
Então, gente, essas eram as considerações sobre esse tema. Eu fico desde já muito agradecido pelo acolhimento de vocês e vamos firmes aí com foco na aprovação. Legal? Muito obrigado.